apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos abraçados e acolhidos, não somente pela nossa equipe, mas por toda a espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Crislândia, o Devanir, a Ione, o Dr. Joel, a Joísa, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Elaine, que estaremos fazendo leituras e comentários. A Pamela é responsável pela nossa página no Facebook e a Roseli, que nos auxilia nas pesquisas. O tema de hoje, muito em voga, muito divulgado pela mídia, é o suicídio. Então, serenemos nossas mentes, elevando nossos pensamentos ao Pai e sintonizados com nossos mentores espirituais, com os amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré e todos os espíritos que nos acompanham, seja para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Vamos pedir permissão para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece de abertura. Elevemos, pois, nossos pensamentos à nossa Mãe Maria de Nazaré, que desde as esferas elevadas abriga em sua casa a Colônia Correcional Maria de Nazaré, os nossos irmãos menos felizes que atentaram contra a vida. O homem não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgar oportuno. Apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar-se às provas da existência. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena e que, ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Assim acontece, pois com o suicida que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Sabemos qual a sorte que espera os que violam a vossa lei, Senhor, para abreviar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre o espírito de todos os nossos irmãos que atentaram contra a vida, Senhor, e possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar as amarguras dos sofrimentos que suportam, não por ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhes o remorso pela falta cometida, e que a vossa assistência lhes dê a força de enfrentar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-lo. Afastai deles os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente ao mal, prolongando seus sofrimentos, ao fazê-lo perder o fruto das novas experiências. E a todos vós, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa a nossa comiseração adoçar a vossa amargura, fazendo nascer em vosso coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas próprias mãos. Confiai na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem, e só é severo para os de coração empedernido. Após essa prece de abertura, vamos dar prosseguimento com a leitura do Evangelho, que será feita pelo Devanir. Uma boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do Evangelho. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Bem, após a leitura do Evangelho, vamos partir para a leitura da nossa mensagem de hoje, que se chama Ante o Suicídio e será feita pela Crislândia. Ante o suicídio.
Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Na hipótese de haver arremessado um projeto sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento ou procurado extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desse ato, a se lhe configurarem no próprio ser, na forma dos chamados complexos de culpa. Cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando o olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedores do que os nossos. O melhor meio de nos premunirmos na terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolvam a mente. E, por fim, consideremos nas piores situações em que nos sintamos, que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, e nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje. Alguns trechos do livro O Amigo, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Após a leitura desse texto, passamos aos nossos questionamentos. Antes disso, vamos entender o que é vida. Bem, vida poderia ser entendida como a existência no corpo carnal. Há também a vida do espírito, e para esta, entendemos que vida significa existência, consciência de si. Vivemos transitoriamente encarnados em um corpo físico. Ao deixar de viver nesse mundo, atravessamos a fronteira que nos separa do outro mundo, o espiritual, que é a nossa pátria de origem. O Espiritismo explica ainda que diversas experiências pelas quais passamos fazem parte do nosso aprendizado e das correções de rumo necessárias. Em O Livro dos Espíritos, Kardec defende que a morte é apenas a destruição do corpo, que o envoltório que reveste o espírito, um outro corpo, sobrevive à destruição do corpo físico. O que do ponto de vista meramente orgânico é visto como fim, na visão espírita é tida como a etapa de transição entre duas dimensões de vida. Então aqui nós vemos que vida pode ser a vida do corpo ou a vida do espírito. Ao nascer, traríamos uma programação, um roteiro a ser cumprido. O modo como vivemos também poderia nos abreviar a vida, o que nos tornaria responsáveis e sujeitos às consequências. Podemos colocar em nossa vida sentidos positivos ou negativos, conforme a linha teórica que nos orienta. Se vamos conseguir permanecer encarnados durante este período previamente demarcado, aí é uma outra história. A vida após a vida, segundo ainda a doutrina, não é um processo de erro e de castigo, mas de educação voluntária e consciente do espírito. Há um sentido para a vida, uma razão para estarmos aqui, e os eventuais problemas que todos nós, sem exceção, enfrentamos, oferecem preciosas oportunidades de crescimento e de evolução espiritual, diz o jornalista e professor André Trigueiro, no livro Viver é a Melhor Opção. Por mais dolorosa que seja uma determinada situação, temos condições de superá-la. A aflição e o desespero nos impedem de enxergar uma realidade inexorável da vida. Tudo passa. Bem, entendendo o que é vida, vamos perguntar para Cris Pereira. Cris, como nós podemos entender o respeito à vida? Allan Kardec faz a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais da vida do homem? E os espíritos respondem que é o direito de viver. Por isso é que ninguém tem de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. A vida corpórea deve ser respeitada desde o momento da concepção até o instante da morte natural, como espíritos imortais encarnados.
temos compromisso com a valorização e a qualidade de vida, a começar pelo respeito ao próprio corpo, que é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. Todo homem reconhece na lei natural o direito natural de viver, o qual está escrito no seu coração e em sua consciência. Reconhece o valor transcendente da vida humana, desde o nascimento até o desencarne. Em vista desse reconhecimento, pode-se afirmar o direito desse bem natural ser inteiramente respeitado. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Lembre-se, a vida é sublime concessão de Deus e jamais poderá ser considerada por quem quer que seja. Bem, a Crislândia explicou muito bem, eu não teria mais nada para acrescentar. Vamos perguntar para a Ione agora. Ione, qual seria a visão dos psicólogos em relação ao suicídio? Como é que os psicólogos veem o suicídio? Bem, com base no artigo, Suicídio, um grito silenciado, de Valdeci Gonçalves da Silva, podemos encontrar a visão que os psicólogos têm acerca do assunto, O vocábulo suicídio vem do latim sui, de si mesmo, e sidium, morte, assassínio, forma do verbo caedere, cortar, matar. O suicídio ele é um comportamento extremamente autodestrutivo, motivado pelo estado psicológico do indivíduo, suas crenças e normas sociais, caracterizado pela resolução psicótica bastante má de escolher morrer, solução encontrada para escapar de uma insuportável dor psicológica, uma vez que se encontra sem coragem para enfrentar os desafios da vida. O suicídio é um fenômeno complexo e multidimensional, um plano de fuga que se transforma na própria fuga, e há um consenso entre os pesquisadores de que não há um fator capaz de responder pela tentativa de suicídio, mas a decorrência de diversos fatores: depressão, alcoolismo, uso de substâncias, desemprego, perda de suporte social e familiar, impulsividade, agressividade, desesperanças, psicopatologias, dor psíquica insustentável. Achei interessante também no artigo, que no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, isso com dados iniciais de 2001, o número de suicídio cresceu em 60% nos últimos 3 anos. Todos os dias, cerca de 3 mil pessoas se suicidam e 60 mil tentam, mas sem êxito. Estima-se que até 2020, mais de 1,5 milhões de cidadãos irá cometer suicídio por ano. Por ano, em todo o mundo, 1 milhão de pessoas cometem suicídio e entre 10 e 20 milhões de pessoas tentam se suicidar. O Brasil ele está entre os 10 países com maior índice de suicídio. Diariamente morrem 24 pessoas por suicídio e nos últimos anos tem se elevado a taxa. A juventude de hoje, que é um público que, de acordo com o estudo, eu percebi também que é um número alto, os adolescentes, os psicólogos explicam que caracteriza-se pelo vazio existencial, por causa da frustração relacionada à motivação primária, que é a vontade de sentido. O desejo suicida se manifesta por meio do tédio e da sensação de que a vida não representa nada. Porém, nem todo suicídio é motivado por questões culturais ou pela conclusão de que a vida não tem sentido, mas também pela intenção de provocar algum sofrimento, objetivando vingança, o desejo de fazer a alguém, em particular, ou grupo específico de pessoas, culpado da sua morte. A Ione foi bem clara nas suas colocações, Eu só teria a acrescentar uma mensagem do irmão José, que diz que solidão e tédio é sinal de mãos vazias, E uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz que uma das causas principais do suicídio seria a falta de fé no futuro. Então, daí nós podemos depreender que nós precisamos estar ocupados o tempo todo em favor do próximo. E também o quanto que é importante a educação religiosa nas famílias, seja o evangelho no lar, seja a educação religiosa,
em algum centro ou em alguma igreja para dar um amparo, uma sustentação moral à família. Bom, dando continuidade, nós perguntamos agora para a Joísa. Joísa, de uma forma bem resumida, qual a visão espírita sobre o suicídio? Quais são os tipos de suicídio? Você poderia nos dizer? A resposta da questão 944 do Livro dos Espíritos nos mostra de uma forma clara e objetiva a visão espírita sobre o suicídio, pois diz que nós não temos direito de dispor da nossa vida. Ela pertence a Deus. Portanto, qualquer ato que nós tenhamos contra a nossa vida, estaremos transgredindo a lei de Deus. E quanto aos tipos de suicídio, há dois. O direto, no qual a pessoa comete o ato, através de algum artifício, e o indireto, o qual acontece de forma lenta e silenciosa, podendo ser através de pensamentos nocivos, que vão desencadear uma depressão e aí outras patologias, ou através de atos que ocasionem alguma enfermidade. No caso, seria a pessoa fumar, a pessoa se alimentar de forma errada, a pessoa ingerir álcool. Esses seriam os tipos de suicídio. Embora em alguns casos sejam chamados de suicídios inconscientes, né? Porque nós temos o suicídio consciente, aquele que a pessoa quer se matar, e o suicídio inconsciente, aquele que a pessoa vai se destruindo pouco a pouco. Agora nós perguntamos para o professor Joel. Professor Joel, no entendimento da doutrina espírita, quais são as consequências do suicídio para o espírito? Será que o senhor poderia nos falar de uma forma resumida? Olha, o problema todo é o resumida, a forma, viu? Mas nós tentaremos sim. Na verdade, o maior crime que poderemos cometer, na visão do espírita, é que estamos sustentando a nossa trajetória existencial quando ganhamos um corpo orgânico que servirá na nossa existência como instrumento para que as nossas faculdades possam acontecer em termos de desenvolvimento, para que nossos atributos possam se formar cada vez mais, para que as virtudes possam ser desenvolvidas em nós, pois que se pode dizer que virtudes e atributos nada mais são do que potencialidades que Deus implantou em nosso ser espiritual. E quando a gente comete o suicídio, a pessoa está sustentando uma programação toda que foi feita e pela qual nós tanto suplicamos para ganharmos a oportunidade da reencarnação. As sequelas do suicídio é uma coisa terrível, porque, na verdade, tem todos os aspectos onde ligeiramente foram feitos comentários relacionados com as formas pelas quais o suicídio pode ocorrer. O próprio André Luiz, nosso irmão maior, o repórter da espiritualidade, responsável pelo imenso acervo cultural da nossa doutrina espírita, foi considerado, parece-me que por 10 anos, como sendo um suicida nas regiões umbralinas. E ele, no entanto, não julgava-se porque ele não havia se preocupado com este aspecto, mas a verdade é que, inobstante a obra imensa que tenha feito de ajuda aos seus semelhantes no exercício da sua profissão, ele não cuidava muito do seu aparelho digestivo. Inclusive, nas festas, tomava, às vezes, substâncias, bebidas alcoólicas, não em excesso, porém moderadamente, todavia o suficiente para prejudicar a saúde do seu corpo. E por esse motivo, ele teve prematuramente sustada a sua vida corpórea e chegou no outro lado da vida quando foi considerado um suicida. Quando ele flagrou-se que existia o ente supremo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é o nosso Deus, aí ele pediu, porque ele não havia tido na sua existência anterior,
a preocupação com este lado divino que diz respeito ao todo. E então ele pediu a Deus ajuda. Foi quando os espíritos do mundo maior prestaram-lhe o socorro e ele teve então a oportunidade de fazer o seu trajeto e numa determinada oportunidade para o seu mentor espiritual, ele tentou dar esclarecimentos que não havia cometido suicídio. Foi quando então esta entidade espiritual, cujo nome me escapa no momento, propôs que ele afinasse a sua visão e olhasse o seu corpo espiritual. Foi quando então ele enxergou lesões registradas no corpo espiritual, que é o perispírito, e foi então lhe dado o esclarecimento de que ele precisaria nascer de novo, numa próxima reencarnação, o que ainda não se verificou, do seu espírito propriamente dito, que é a inteligência pura existente em cada um de nós. Essa exposição, um tanto quanto minuciosa que eu faço, serve para nós como esclarecimento que todas as formas pelas quais conseguimos sustar a nossa existência corpórea sobrevirá depois o arrependimento. E quando nós chegarmos no outro lado da vida, em primeiro lugar, vamos ser torturados por muito tempo pela lembrança repetida, como se estivesse ouvindo um mesmo filme, com a lembrança de tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso gesto tresloucado de suicídio. Mas isso não é tudo. Porque nestas circunstâncias, quando essas lembranças acontecem, chega num certo momento em que nós iremos sentir que, na verdade, não teve sentido nenhum. A prática do suicídio, não resolvemos o nosso problema, muito antes pelo contrário, somos tomados pelo arrependimento. E o pensamento em termos de remorso cria repercussões e registros que ficam no nosso corpo espiritual. E até mesmo, segundo o Dr. Jorge Andréas, sabemos que no espírito propriamente dito, existem os núcleos de potenciação deletérias correspondentes a estes registros presentes no corpo espiritual. Então percebam, meus irmãos, como realmente nós temos depois que reparar. Mas o importante é que, em decorrência do suicídio, tomando por base especialmente as informações proporcionadas por Ivone Amaral, no livro Vale dos Suicidas, nós sabemos que muitas vezes a entidade espiritual suicida enquanto houver no seu organismo físico um resquício de energia vital, esta alma poderá ficar prisioneira deste corpo em processo de decomposição. A entidade espiritual poderá, lastimavelmente, ver os vermes e os outros agentes decompositores decompondo, deteriorando o seu organismo físico. E assim ela fica aprisionada. Todavia, o amor divino enseja sempre a oportunidade do socorro para almas nessas situações, porque existem entidades espirituais que acompanham o processo de deterioração do corpo até que, deteriorado e consumida toda essa energia vital, ele terá, o espírito, a condição para sair do seu sepulcro, abandonar os resíduos, digamos assim, de seu corpo físico, e então será assistido quando irá para uma das colônias espirituais, porque a gente fala muito no nosso lar, devido às informações que Francisco Cândido Xavier nos proporcionou, mas não significa que esta é a única colônia espiritual aqui no nosso Brasil. Em todos os lugares existem segmentos e organizações espirituais que perfazem as colônias espirituais. Eu diria até mesmo, embora não possa dizer a fonte,
mas é uma conclusão óbvia e em todos os recantos do planeta existe a dimensão espiritual, onde entidades espirituais cuidam das almas desencarnadas. E nestes termos, então, estas almas, nesta situação que estamos descrevendo, porque existem outras situações espiritual devido a esse processo patógeno, processo amoroso, que o amor divino nos enseja para que possamos paulatinamente curar nossas almas doentes, eliminarmos as lesões que estão sediadas em nosso ser espiritual, devido ao mau uso que fizemos do nosso livre-arbítrio. Então percebam, não existe castigo. Deus nos perdoa sempre. É um crime pelas entidades espirituais vampiras existentes nas regiões umbralinas. E então elas são sugadas nas suas últimas energias, até que o socorro da divina providência, que sempre acontece, se verifique num dia, dentro de um tempo às vezes muito longo. Percebam, pois, quando falei em energia vital, meus irmãos, eu falei daquela energia vital oriunda dos processos metabólicos que ficam na matéria orgânica deste corpo, que não mais servindo morreu, preserva, entretanto, muita energia vital. Não é o princípio vital, para que não exista confusão. O princípio vital é de origem divina. A energia vital é aquela que é fruto do nosso metabolismo celular e que praticamente mantém a vida corpórea. Percebam bem como o tema é complexo, existiriam muitas ponderações a serem feitas, mas a verdade é uma só. Sumariando, nós sabemos que a semeadura é livre, em qualquer circunstância, em todas as nossas atitudes. Porém, a colheita sempre é obrigatória. E quem pratica o suicídio está cometendo um pecado contra si mesmo. E para finalizar, recordemos o caso de Francisco Cândido Xavier, quando no seu centro espírita, parece-me que lá em Uberlândia, ele ficou penalizado quando viu uma criança que perdeu os 2 braços pelo processo de necrose, muito doloroso. E essa mãe trazia esse filho nos braços e chorava, sofria muito. E Francisco Cândido Xavier, que também na sua vida de infância passou muito trabalho, também sofreu, ele ficou inconformado. E pensou para si mesmo, mas como que Deus não susta o sofrimento desta criança, levando ela para o outro lado? Foi quando então seu guia espiritual, Emmanuel, apareceu, manifestou-se e disse para o Chico, e ainda vai perder as 2 pernas. Mas como? Perguntou Chico. É que ele sempre foge da vida pelo suicídio e suplicou que fosse concedida a ele esta oportunidade para que ele pudesse sofrer todas as vicissitudes necessárias com o propósito de evoluir para a cura. Porque se não fizermos isto, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai se lançar de um precipício e vai mais uma vez cometer a prática do suicídio, e que fica no nosso ser. E temos que vencer essa propensão para não repetirmos como constatado foi, segundo até comentários iniciais de tantas pessoas que fogem da vida pelo processo suicida. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha a dizer. Tomara que eu tenha atingido, minha irmã Poliana, o objetivo. Passo a palavra para ti. Sim, professor Joel, o senhor foi muito claro nas suas explicações. Daí nós percebemos que o suicídio não acaba com a vida, não é? E essa é a maior frustração de quem parte para o outro lado pelo suicídio. Ele percebe que continua vivo, não é? Continua vivo e sofrendo. Sim. Bem, agora nós vamos perguntar para a Rita. Rita, será que existe algum atenuante para essa situação tão triste do suicídio? A lei de causa e efeito é uma lei universal. A ela estão submetidas todas as ações,
No entanto, não se pode olvidar que, com respeito às ações humanas, o seu cumprimento estará sempre associado a atenuantes e agravantes de acordo com as circunstâncias em que foram realizadas. Isso porque, acontecendo a qualquer ação, existe sempre um processo que caracteriza intencionalmente o objetivo da ação. O desconhecimento do referido mecanismo conduz a maioria das pessoas a uma opinião padronizada no que diz respeito ao suicídio. É comum uma avaliação apenas superficial, sem conhecimentos de causa. Quando se compara o suicídio a outros supostamente semelhantes, cujas implicações para as vítimas foram relatadas por espíritos orientadores, e então forma-se uma opinião generalizada sobre o assunto. Todo suicídio irá para uma região no plano espiritual conhecida como Vale dos Suicidas, ou todo suicida sofrerá intensamente por tempo igual ao que deveria ainda permanecer no corpo físico. É importante esclarecermos que até podemos considerar dois suicídios idênticos no que diz respeito ao gênero de morte das vítimas, mas não podemos dizer o mesmo com relação às circunstâncias que os favorecem ou os objetivos que se propõem. Alguns se matam por pura covardia diante das aflições, outros por se encontrarem totalmente dominados por obsessores cruéis ou sob efeitos de droga. Já outros realizam por altruísmo, imaginando o suicídio como uma única providência para beneficiar alguém da família ou a uma coletividade. A ninguém foi concedido o direito de atenar contra a vida, que seja a sua ou de qualquer semelhante. Cada um deve entender que a vida é uma dádiva divina. Somente Deus tem o direito de interrompê-la no momento certo que achar conveniente. Por mais que alguém tente justificar o suicídio, jamais apagará da sua consciência o estigma da culpa enquanto não se realiza a devida reparação. Passo a palavra. A Rita explicou muito bem, ficou muito claro, né, Rita? Nós partimos então para a próxima pergunta. Poliana, as pessoas que falam em se suicidar, na verdade, não pretendem fazer isso, elas só querem chamar a nossa atenção. Isso é verdade? O que você tem para nos dizer, Poliana? Então, de acordo com as nossas leituras, é consenso dizer que geralmente aquela pessoa que fala que vai se suicidar acaba não fazendo. Diz que essa pessoa busca uma forma de chamar a atenção, ou isso pode ser mesmo considerado como um grito de socorro, né? Uma vez que essa pessoa, na pior das hipóteses, em último caso, está ali falando, está ali comentando que quer causar esse prejuízo. Então, geralmente essas pessoas costumam ter medo, mas a gente também não pode generalizar e achar que porque a pessoa está falando que vai se matar, ela não vai fazer. O que a gente tem que ter é cuidado e buscar sempre auxiliar essa pessoa, né? Porque na pior das hipóteses, isso pode acontecer. Então, um grito de socorro, ou mesmo uma forma de chamar a atenção, nós devemos estar atentos a isso. Até porque, geralmente, o suicida em potencial, ele não costuma dizer com palavras que ele vai fazer, que ele vai cometer tal ação, né? Mas ele acaba deixando intrínseco isso nas suas ações, no seu modo de falar, de agir. Então, nós também temos que ficar atentos a isso. Mas o principal aqui que nós devemos ver e observar é justamente essa questão. Se a pessoa está falando em suicídio, se a pessoa já mudou os seus hábitos, né, tá com atitudes diferenciadas, é muito importante que nós tenhamos o conhecimento e que possamos prestar atenção para até podermos ajudar essas pessoas, né? E jamais subestimar alguém que toca nesse assunto. Porque por mais que a pessoa fale, que a gente acha que falar não significa que a pessoa necessariamente vai fazer, é uma situação um tanto complicada. Então nós temos que buscar estar atentos a isso e ajudar da melhor forma possível. Passo a palavra. Muito bem colocado, Poliana. Eu já não teria mais nada para acrescentar. Agora vamos perguntar para Sheila. Sheila,
Somente as pessoas com desequilíbrios mentais têm tendência ao suicídio? De uma forma bem resumida, quais seriam os hábitos, ou melhor, os indutores ao suicídio na sociedade em que vivemos? Será que você pode nos falar? Não, o comportamento suicida indica profunda infelicidade, mas não necessariamente desequilíbrio mental. Muitas pessoas com desequilíbrio mental não são afetadas por esse comportamento, assim como nem todos os indivíduos que tiram suas vidas têm desequilíbrio mental. Suicídio acometem pessoas de todas as camadas sociais e por diversos motivos, desde depressão, problemas financeiros, amores não correspondidos, a dificuldade de acesso aos cuidados com a saúde, os preconceitos, a discriminação, os traumas e abusos de toda a ordem, os conflitos nos relacionamentos, as catástrofes e guerras, a sensação de isolamento e a falta de apoio, os desequilíbrios mentais ou uso do álcool, a falta de esperança, as enfermidades crônicas, os fatores genéticos e biológicos. Há também os abusos sofridos na infância, a falta de sentido existencial e um tipo de personalidade impulsiva, e dentre outras. Inclusive, as tentativas anteriores de suicídio, além de tratamentos sensacionalistas dados pela mídia a essa temática, valendo como estímulo a execução de atos semelhantes. A cada 40 segundos, alguém morre por esse motivo em alguma parte do mundo, e mais de 20 pessoas tentam contra a própria existência, especialmente entre jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. O suicídio apresenta-se como a segunda causa de óbito. Em todos os casos identificados, os riscos acompanhando-se de perto a pessoa que apresente com atenção, cuidados psíquicos e médicos, o suicídio pode ser evitado. Logo, algo que pode ser prevenido não é apenas um problema individual, mas uma questão social coletiva. No fim, somos todos responsáveis. Há mais ou menos uns meses atrás, aqui na outra esquina da minha casa, uma jovem se suicidou. Saiu de uma cidade do oeste do estado, aqui de Santa Catarina, vindo parar aqui na capital, em Florianópolis, e eu moro bem ao lado, bem dizer, da Ponte Hercílio Luz, que é o nosso cartão postal. Essa menina, bem jovem, se jogou do ponto mais alto da ponte, chocou a todos, pois era de manhã cedo e muitas pessoas caminhavam na beira-mar. Hoje, quando passo por ali na caminhada, penso quantas pessoas já cometeram esse desatino e não foi divulgado. No fim, ficamos sabendo que a menina era esquizofrênica, mas depois dela, muitas outras tentaram por motivos alheios à demência e etc. Devemos nos preocupar mais com o próximo, em dar amor, carinho. Isso, com certeza, faz com que a pessoa se sinta amada verdadeiramente e querida, e não acabe com a própria vida por falta de amor, amizade e compreensão. A Sheila foi muito clara na sua resposta também. Vamos perguntar então ao Devanir agora. Devanir, quais seriam as medidas preventivas para se combater o suicídio, já que atualmente ele é considerado uma urgência mundial, né? Nós vemos aí na mídia tantos famosos, tantos artistas cometendo o suicídio, pessoas ricas, famosas, que aparentemente são tão felizes. O que você teria para nos dizer, Devanir? Bem, primeiramente, não posso deixar de dar referência que o suicídio é um mal que assola a humanidade. Aumenta o número a cada dia, como já foi bem explicado, onde se deve usar de todas as formas para combatê-lo, gradativamente diminuí-lo. Onde eu entendo que se deve começar pela conscientização da humanidade, esclarecendo sobre as consequências do ato de abreviar a morte do corpo através do suicídio, o quanto causará de sofrimentos, sendo esses muito maiores de quando era encarnado, tanto para si como para seus familiares que ficam, já que este ato é um ultraje às leis divinas, onde devem ser apontadas as maneiras salutares para evitá-lo. O diálogo com bondade, paciência, carinho, um pouco de amor pelas pessoas que têm propensão ao suicídio pode ser um primeiro passo, não lhes transmitindo um mundo de ilusões, já que ilusões passam e depois a sensação é pior, derrota ainda. Mas sugerir que aguardem um tempo até que o quadro que está causando desespero mude sua configuração e poderá ver que encerrar a vida na Terra
antes de seu tempo natural, não tem razão para tal. Devemos ainda mostrar através do diálogo o quanto esta pessoa é valorosa para os que a rodeiam, para Deus que a criou com todo o amor para o mundo, já que se deixasse de existir, seria uma pessoa a menos no mundo e faria falta para alguém. Mesmo que não possa perceber no momento, como também deve ser citado, o quanto existe pessoas com problemas muito maiores e não desistem, vão à luta. Se olhar com mais calma, com fé, deixando que o brilho interior que cada um possui, mas que apenas se ofusca por não lhe ser dado muito valor, verá que sempre existe uma luz no fim do túnel, que ninguém é abandonado na total escuridão e para sempre. Meus amigos, então digo que devemos carregar também em nossa mente todos os seres humanos, sem exceção de nenhum, é a mais alta e divina realização do pensamento em nosso planeta. E para que esta luz interior volte a brilhar na vida, com fé, como já disse, a melhor prevenção para o doloroso drama do suicídio é o Evangelho. O estudo é a prática dos ensinos de Jesus, aliado ao entendimento fraterno, e as terapias de oração, do passe, da água fluidificada e do esclarecimento através das reuniões mediúnicas de desobsessão. Mas deixemos claro que essas são medidas preventivas de fora para dentro, do exterior para o interior. Se não houver a prevenção interior, como já foi citado, ou seja, a que parte de qualquer pensamento suicida. Então, procure auxiliar quem esteja em estado depressivo, fazendo com que saia desse equívoco, pois a solução dos problemas existenciais não está em fugir deles pela porta falsa do suicídio, mas em enfrentá-los com coragem, dignidade, fé e esperança. Pois, como já foi dado referência, nunca somos abandonados, nada nos acontece por acaso ou injustamente. E Deus, Jesus e os bons espíritos sempre estarão conosco, apenas aguardando que façamos a nossa parte em favor da vida. Passa a palavra. Bom, após essas palavras brilhantes do Devanir, passamos para as nossas considerações finais. Hoje eu trouxe um texto da redação do Momento Espírita, chamado Amando a Vida. Esse texto é com base em dados biográficos de Emmanuel Kelly, que foram colhidos na internet no dia 10 de abril de 2012. O texto diz assim: tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Assim são os versos iniciais da música de Chico Buarque de Holanda, Roda Viva. E é como muitas pessoas se sentem em alguns dias, desesperançadas, descontentes, sem perspectivas e dias melhores. Quem de nós nunca se sentiu desse jeito, não? Pessoas que acreditam que para ser feliz há que se ter muito dinheiro para desfrutar de viagens, festas e ter tudo o que se deseje, roupas, joias e carros importados e iates. A mídia, de um modo geral, reforça essas ideias com seus apelos de marketing, novelas e filmes que mostram a irrealidade da felicidade como consequência do ter. A gente vê isso toda vez que liga a televisão, não é? Com essas propagandas aí incentivando o consumo, dizendo que você só pode ser feliz se tiver determinado produto, ou determinada roupa, ou fazer determinada viagem. Pessoas assim facilmente se sentem infelizes se a festa não teve o brilho idealizado, se o amor partiu, se o amigo não atendeu a um pedido, tudo é motivo para tristeza. Acreditam que a vida não vai além de uma feliz excursão pelo planeta, um venturoso período de férias. Para quem, no entanto, tem a consciência da real dimensão da vida, que é aprendizado e progresso, todo esforço é valorizado e a superação é comemorada. Aqui nós podemos citar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que trata do ponto de vista, que sempre pede para nós olharmos a vida terrestre de um ponto de vista espiritual sempre mais elevado. Um exemplo disso é Emanuel, um jovem iraquiano. Ele e o irmão ficam encantados por uma freira dentro de uma caixa de papelão. Certo dia, um anjo louro, conforme ele narra, adentrou o orfanato onde se encontravam. Em princípio, o intuito era de os conhecer e, talvez,
financiar as cirurgias de que necessitavam. Ao menos assim pensavam os irmãos, que por causa da guerra química são portadores de graves defeitos físicos nos membros. Mas aquela australiana se apaixonou pelos meninos, que sequer sabem ao certo sua idade, pois não têm certidão de nascimento. Emanuel, que imagina ter em torno de 17 anos, tem um sorriso aberto, franco, contagiante. Nada de tristezas alimentadas. Ele sonha em ser cantor profissional e, tendo se apresentado em um show de talentos na Austrália, conquistou o público, com sua desenvoltura no palco. A música que escolheu foi Imagine, de John Lennon. Arrebatou o público ao convidar em excelente interpretação. Imagine que não há países, nada por que matar ou morrer. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Imagine nenhuma propriedade, nenhuma necessidade de ganância ou fome. Uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo todo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Enquanto Emanuel persegue seu sonho, ele continua sorrindo e amando a vida. Sobretudo a essa mãe que deu a ele e ao irmão uma nova vida. Para todos os que lamentam não ter roupas de grife ou dinheiro para gastar, é bom recordar desses dois iraquianos, sem identidade, sem família, com graves deficiências nos membros. E eles sorriem. Sem apego ao passado de dores, sem mergulho na tristeza pelas deficiências físicas, eles aproveitam intensamente a vida, com a mãe australiana, que beijam e abraçam, mesmo que não tenham braços perfeitos para envolver o pescoço amado. Então aqui nós vemos que a felicidade está nas pequenas coisas, não é num abraço do ser querido, num convívio com a família e na partilha de sentimentos. Gestos pequenos que nós encontramos todos os dias. Pensemos nisso. Bom, pedimos agora ao professor Joel que faça a nossa prece de encerramento. Mentores, espirituais amigos, em nome de Jesus, suplicamos que aconteça neste momento a vossa participação, em termos de sintonia, para que uma energia boa, benevolente, balsâmica para amenizar o sofrimento, a dor e as formas de frustrações aconteça, a fim de que todos os nossos irmãos da terra, que são propensos a fugirem das suas dificuldades e que não sabendo usar livremente, adequadamente seu livre-arbítrio, optam pela fuga da vida corpórea. Que possam os seres humanos, nossos irmãos, mesmo que seja através da multiplicidade das suas crenças religiosas, entender que a alma existe dentro da eternidade e somente aqueles que são materialistas e se acham ainda muito atrasados, muito no início de sua trajetória evolutiva, pensam que fugindo da vida terão a solução dos seus problemas. Lê do engano, pois que chegando do outro lado percebem as agravantes e o aumento no percurso de caminhos dolorosos para conseguirem retornar à normalidade da vida no seu trajeto evolutivo, tanto na dimensão espiritual como também na dimensão da matéria. Que possam nossos irmãos suicidas, pois por eles nós oramos neste momento, receber, como pedi no início, as energias balsâmicas e outras formas de bênçãos ensejadas pelos prepostos do Pai, que trabalham em prol do crescimento e da felicidade das almas, de alguma forma exercer sua influência,
para que eles não tenham mais a recalcitrância e a repetição das suas atitudes de autoagressão sustando sua vida, antes que tenha acontecido a programação estabelecida para sua trajetória evolutiva na existência carnal. Que todos os irmãos possam entender, na multiplicidade das suas crenças religiosas, que a semeadura é livre, porém a colheita é sempre obrigatória, em todos os aspectos do nosso trajeto evolutivo, e principalmente quando cometemos esta agressão contra a nossa integridade física e mergulhamos no outro lado da vida, ainda mais endividados perante a contabilidade da nossa própria consciência. Pois que Deus nos ama e nos perdoa sempre, mas através das suas leis que, sendo cumpridas, estas entidades precisam percorrer um trajeto muitas vezes doloroso para conseguirem a restauração da sua saúde espiritual, a fim de que nos outros campos das virtudes possam ter o prosseguimento do seu desenvolvimento. Esta é a súplica que fazemos e as bênçãos que suplicamos nesta oportunidade para todos os abnegados trabalhadores da seara espírita na Cavile e nos outros campos de atividade, onde sabemos a doutrina do Consolador prometido precisa ser, em termos de esclarecimento e informação, divulgadas para todos os homens da terra, a fim de que eles possam preencher os requisitos, a fim de que, num tempo dentro da eternidade, sejam ditosos e felizes, espíritos sábios, puros e benfazejos. E assim agradecidos a vós, irmãos espirituais da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, e irmãos espirituais todos que possam entrar ou estar participando dessa sintonia, nós agradecemos e em teu nome divino Mestre Jesus, concluímos esta prece com toda humildade, mas com todo o nosso amor também. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja, demos graças a Deus. Muita paz no coração a todos e até o nosso próximo programa, Conversando o Evangelho. A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. A alegria que vem no meu coração por te ver.